Fala com o primeiro do Corinthians, porque o Conselho, como eu falei, reprovou as contas do Corinthians, como mostra a reportagem aqui no UOL. A votação foi de 130 a 73 pela reprovação das contas e 6 abstenções. Ao todo, 301 membros poderiam votar as contas, 92 deles não compareceram. Para dar uma explicação geral aqui, quem está falando? O Romeu Tuma, que é o presidente, Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, que explicou a situação depois da votação. Vamos colocar na tela aí ele falando. Hoje nós tivemos uma reunião importante, tivemos os pareceres dos órgãos fiscalizadores, que é o CORE e o Conselho Fiscal. Ambos os pareceres foram unânimes pela reprovação das contas, por conta de inúmeras irregularidades que esses órgãos de fiscalização apontaram. E agora nós temos que deliberar. As contas foram reprovadas por ampla maioria. E nós vamos fazer aquilo que a lei determina. Nós temos alguns conflitos legais. O Estatuto fala uma coisa e a legislação fala outra. Nós temos uma lei nova, que é a Lei Geral do Esporte, que prevê, quando as contas são reprovadas pelo motivo que foi, ou seja, gestão temerária, eles prevê alguns mecanismos que são diferentes do Estatuto, até porque o Estatuto não é reformado há muito tempo. Então, assim, eu vou estudar com bastante cautela tudo que foi analisado pelos conselhos fiscal e pelo CORE, o que foi votado pelo plenário, o que prega a legislação para que a gente delibere muito em breve sobre os próximos passos. Nós não vamos fazer nada que gere insegurança jurídica ao clube, que é o que importa. Para mim não importa A, B ou C. O que importa hoje é a CPF, foi o que deliberou. E nós vamos tomar a decisão mais correta, mais justa para a instituição Corinthians. Todos nós somos passageiros, o Corinthians não é. Em breve nós vamos tomar uma decisão sobre o afastamento, como é que ele deve ser feito, se é que deve ser feito, isso vocês vão saber. Hoje nós tivemos uma reunião importante. Muito bem, tá aí o Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, explicando a situação. Agora, de novo, volta à pauta a questão do impeachment do Augusto Melo. Já vinha sofrendo pressão, vai e vem, né? O Corinthians ganha, a pressão diminui, o Corinthians perde, a pressão aumenta. Tomou uma cacetada de 4-0, teve a votação em seguida. Foi amplamente reprovada as suas contas do Corinthians. Um aumento de dívida de quase 1 bilhão. É quase o tamanho da dívida do São Paulo, o aumento da dívida do Corinthians em um ano. E aí as contas foram reprovadas, o Augusto Melo está de novo no olho do furacão. Pois é, eu quero ver como vai ser a sequência desse noticiário, como vai ser a sequência da pressão. A gente tem também a nota da Gaviões, divulgada um pouco depois dessa reunião, avisando que vai fazer cobranças ao Augusto, e eu sempre destaco a importância dos Gaviões hoje no Corinthians para segurar a paz. A partir do momento que a torcida organizada soltar a mão do Augusto, eu tenho certeza que não vai ter soldado suficiente no exército do Fabinho para segurar a pressão que vai para o vestiário. Aí eu quero ver como vai ser toda essa pressão em cima do time, como vai ser a pressão em cima do Corinthians de uma forma geral. Lembrando que em breve a gente vai ter também próximos capítulos da questão do Augusto, do vai de bet na polícia. Então vai juntar tudo numa coisa só e vai ser difícil. O Memphis já vira dúvida para jogar as próximas partidas, o Corinthians começa a ser pressionado por resultado dentro de campo, mesmo com a estreia do Dorival já não sabemos como vai ser a paciência da torcida, então eu acho que dias muito conturbados virão pela frente para o corintiano, e como você disse, né, Tironi, 829 milhões de dívida aumentando em um ano. O Corinthians gastou em juros mais do que muitos clubes gastam um ano todo com orçamento. Então, assim, isso é uma grave crise, um jeito de gerir um clube que é muito perigoso, por mais gigante que seja o Corinthians, por mais bilhão e não sei quanto que o Corinthians ganha por ano, gastar tudo isso em juros e só vai piorar, juros em cima de juros. A gente sabe disso como que é. Agora eu quero ver como vão ser as cenas dos próximos capítulos. Insisto, a hora que a Gaviões resolver, o circo pega fogo. A gente vai colocar já a manifestação da Gaviões da Fiel, mas antes, Renato, eu queria te ouvir, porque esse número que o Danilo fala é muito impressionante. São 829 milhões de aumento de dívida em um ano. Vou repetir, a dívida do São Paulo, que foi indicada agora no balanço, é de 970, ou seja,
tem 100 milhões de diferença entre o que o São Paulo deve ao todo e já está fazendo o que está fazendo, corta tudo, não contrata, não sei o quê. E o Corinthians que está vivendo nessa vida louca. O que também tem um problema da imagem do Corinthians. O Corinthians é hoje o time que todo mundo fala, isso aqui é o time caloteiro, não paga, ganha e não paga ninguém. Essa é a imagem que passa pelo Corinthians, além de todos os problemas que o Corinthians vai enfrentar com essa dívida bilionária, o Renato. Olha, Tironi, a verdade é que a administração do Augusto Melo é um desastre desde o primeiro dia, né? Começa logo com aquela história da Vai de Bet, que é uma história escabrosa, que já está na polícia, que eu acho que o Augusto pode se ferrar com essa história. E ele só não caiu ainda. O Augusto, hoje em dia, me parece aquele zumbi que está andando, mas já morreu, ele só não sabe. Como falou o Danilo, se a Gaviões da Fiel largar a mão, ele deita e é enterrado rapidinho. É um desastre a administração Augusto Melo, é um desastre completo. 890 milhões, 890 não, 890 é a 829. do São Paulo, né? 829. Quanto é que é 829 Imagina, milhões. 829 milhões em uma administração só. É inacreditável como esse homem ainda continua no cargo, gente. Eu acho que, por incrível que pareça, o Corinthians tem tido presidentes horrorosos nos últimos anos, mas o Augusto consegue ser o pior deles. É um desastre. E ele continua gastando sem parar. Imagina, o Fabinho Soldado prometeu ao Dorival 3 grandes reforços a nível de seleção na próxima janela. Com que dinheiro? Quem vai pagar isso? E quem vai vender isso para o Corinthians? Ou quem vai aceitar vir para o Corinthians? Olha, é inacreditável. A administração do Augusto é realmente o exemplo perfeito da desordem que é o futebol brasileiro. E pior é que não se faz nada. O Corinthians continua a não pagar ninguém e não sofre nenhum tipo de punição. O Cuiabá que o diga, o Flamengo que o diga e tantos outros. É inacreditável. Eu acho que o Augusto Melo é, hoje em dia, o pior presidente em atividade no futebol brasileiro. Essa história dessa dívida, fora tudo que a barbaridade todas que a gente vê com questão do negócio de aposta, olha, eu fico impressionado, sinceramente, de como é que o Augusto Melo ainda é presidente do Corinthians. Ele já deveria ter ficado há muito tempo. Ele teria sido se a Gaviões da Fiel não tivesse invadido uma reunião que estava justamente para discutir o impeachment dele já há alguns meses atrás. É assustador, sinceramente é assustador. O Renato falou da Gaviões da Fiel, e aí é um personagem muito, mas muito, muito poderoso e importante no Corinthians, e ela se manifestou com relação ao Augusto Melo. Tem um trecho da manifestação da Gaviões para a gente ver na tela. Tá aí, o trecho fala, entre outras coisas, após a reunião ficou claro, tanto para a situação quanto a oposição, que há problemas graves na condução da gestão do presidente Augusto Melo. Diante do que presenciamos, exigimos que o presidente venha a público com urgência assumir suas responsabilidades com transparência. O tempo das desculpas e discursos vazios acabou. E entre as explicações cobradas estão por que o passivo do Corinthians cresceu 829 milhões em 24, qual a justificativa para o déficit de 181,7 milhões e por que o clube não respondeu sobre as divergências contábeis e quais os critérios usados na contratação de prestadores de serviço. Arnaldo, você falou outro dia e parece que agora talvez esteja começando a rolar um divórcio entre Gaviões e Corinthians. Lembrando, a Gaviões foi fiadora do Augusto Melo. Quando o pau estava comendo, a Gaviões fechou com o Augusto Melo e assim foi até agora. Agora pode estar alargando o barco. E a Gaviões, o movimento que a Gaviões faz, Arnaldo, é sempre muito, muito importante e relevante dentro do Corinthians. Pois é que agora o Corinthians não está correndo risco de rebaixamento, não está decidindo o campeonato, não está na arrancada no Brasileiro. Então, esportivamente, aliás, a Gaviões também está punida pela confusão na final do Paulista contra o Palmeiras. Agora não existe assim uma urgência esportiva que justifique a atitude da Gaviões da Fiel blindando o presidente. E a tendência é que ela, de fato, largue a mão para não sujar as mãos também, né? Sabe o que acontece? Essa reprovação das contas, o aumento da dívida, não me surpreende, não. Desde o primeiro dia
de mandato do Augusto Melo, ficou evidente que ele ia para o tudo ou nada. O Corinthians tem a terceira maior folha de pagamento do país, né? Ele aumentou consideravelmente sua folha de pagamento. O Corinthians tem o jogador mais caro do país. O Corinthians gasta sem parar. O Corinthians não faz um movimento de retenção, nenhum passo em direção à retenção. E essas contas reprovadas em todas as instâncias, né, do Corinthians, o Conselho Deliberativo foi o último, é mais um elemento que fragiliza a administração do Augusto Melo. Uma administração, né, Tironi, ela tem como sustentáculo as questões econômicas, sim, e nesse aspecto o Augusto Melo é um desastre, mas desastre intencional, ele vai para arrebentar o cofre. As alianças políticas, ele também é bem inábil nessa situação, só resta ele, Gaviões da Fiel, ele foi rompendo com todos os grupos políticos possíveis. Vocês já perceberam quantos diretores econômicos já teve o Corinthians desde que o Augusto Melo, o mais recente, pediu afastamento na sexta-feira. Então ele também não tem sustentáculo político. E o terceiro ponto, o terceiro pilar, seria as questões esportivas, o sucesso esportivo, que muitas vezes num clube grande de futebol encobre todo o resto. E aí o Corinthians, depois do título paulista, parecia que tinha acabado o ano, mas não acabou. O ano está começando agora só. No campo, que não é um desastre, assim, teve o título paulista, a arrancada no Brasileiro e tal, ainda razoável. O Corinthians contratou um treinador, pagou uma multa, está pagando uma multa cara pelo que saiu, está contratando um dos treinadores mais caros do país atualmente, mas que tem como uma dessas especialidades tratar, isolar o time de futebol dessas confusões todas. Mas eu não vejo agora essa possibilidade, mesmo com o Dorival no comando, que as coisas não comecem a respingar no dia a dia, né? E a gente tem parece um comando agonizando. É interessante quando o Renato fala que no campo esportivo o Dorival só topou com garantias, com um salário alto e com promessas de reforços, porque senão ele não toparia. Mas acho que nada é garantido no Corinthians. E essa nota da Gaviões, ela dá uma insinuada nessa soltada de mão, mas a gente tem que ver na prática como vão acontecer essas próximas negociações, votações e tudo mais. Se o presidente do conselho que falou aqui, o Romeu Tuma, já está contra o presidente há algum tempo, muito provavelmente ele vai apressar e acelerar as situações, as apreciações, e o Augusto está pressionado em todos os lados, no lado político, no lado financeiro e também no lado policial, né? Esportivamente, não tem uma urgência para a torcida carregar o time no colo nesse momento, como teve em outras situações. Tironi, a gente vai lembrar, o Arnaldo falou, o Corinthians tinha o Fred Luz como CEO, vamos trazer um plano para reformular. Depois, quando teve o Pedro Silveira, que veio da XP e tal, e ele pedindo para vender jogador, aí os dois caras saíram porque eles fizeram recomendações e pedidos que o Augusto falou, não quero saber. Me lembrou muito o presidente que demite o ministro da Saúde, que fala, vamos tomar vacina. O presidente fala, não queremos. Não queremos. Vacina não serve.